Gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores empresarios, amigos todos. Bueno, primero que nada quiero reiterar la más cordial bienvenida a México al admirado y querido presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien con su presencia fortalece los lazos de amistad que unen a nuestros países. Es para mí muy claro que la presencia del presidente da Silva, su liderazgo, ha sido fundamental para el éxito obtenido en esta cumbre de la unidad, que culminó con la suscripción de un acuerdo para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Aunque se trata, si bien es cierto, de un primer paso, para nosotros es un paso histórico, un paso esperado quizá durante decenas, o me atrevo a decir cientos de años, desde que fue iniciado el esfuerzo de independencia de muchas naciones latinoamericanas y caribeñas. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños será un espacio de encuentro, de entendimiento y de fortaleza entre los estados de América Latina y el Caribe. Así que nuevamente muchas gracias, presidente Lula da Silva, por su presencia y por su liderazgo. También agradezco la presencia de su comitiva y muy en especial de los empresarios brasileños y mexicanos que participaron en el Foro Estratégico Empresarial México-Brasil, en donde se identificaron los factores en los que tenemos que trabajar para ampliar y profundizar nuestra asociación comercial. En el marco de esta visita, el presidente Lula y yo tenemos el gusto de anunciar que nuestros gobiernos hemos acordado iniciar un proceso formal de trabajo para evaluar y determinar las áreas de oportunidad, los alcances, beneficios y sensibilidades de un acuerdo estratégico de integración económica entre Brasil y México. Entre los objetivos que buscamos alcanzar con este acuerdo estratégico están promover el crecimiento y desarrollo económicos de nuestros países y más ampliamente de América Latina y el Caribe, para fortalecer la competitividad y la presencia regional en los mercados internacionales, incrementar el empleo y el bienestar de mexicanos y brasileños, garantizar el acceso real de nuestros productos a los mercados de ambas naciones, atendiendo de manera ágil y efectiva las barreras que enfrenten nuestros exportadores, integrar a nuestras cadenas productivas, en especial incorporando a las micro, pequeñas y medianas empresas, y apuntalar los flujos de comercio, inversión, alianzas estratégicas, transferencia de tecnología y cooperación. Estos son solo algunos de los muchos beneficios que podemos alcanzar si logramos aprovechar de forma eficiente la complementariedad de nuestras economías, así como los grandes atractivos con los que cuenta tanto el mercado brasileño como el mercado mexicano. Quiero destacar que en el proceso formal de trabajo entre las autoridades de Brasil y México será fundamental la participación de los sectores productivos privados de ambos países, la cual se regirá por el principio de que la substancia determina el tiempo que dura el proceso. Asimismo, trabajaremos de la mano con el legislativo de conformidad con los mecanismos de diálogo y las disposiciones legales relevantes. Yo invito a los empresarios brasileños y mexicanos a que participen activamente en este proceso. Los invito a que impulsemos juntos las grandes oportunidades de negocio que surgirán de este acuerdo estratégico entre Brasil y México en beneficio de nuestros pueblos. A esta buena noticia se suma el anuncio que hemos escuchado de la formalización del proyecto productivo más grande de nuestra historia conjunta, el proyecto Etileno 21. Este proyecto tiene como objetivo la construcción en México de un cracker de etano que producirá 1 millón de toneladas anuales de etileno, a partir del cual podrán elaborarse polietilenos de alta y baja densidad, que son insumos clave en diferentes procesos industriales y de manufactura. Esto representa una oportunidad de la más alta trascendencia para
no solo elevar la productividad de nuestra industria petroquímica, constituye para México un verdadero relanzamiento de la industria petroquímica nacional, ya que podremos reemplazar un gran porcentaje de las importaciones que hoy se realizan en la cadena petroquímica de diversas materias primas. Además, estaremos generando condiciones para fortalecer las cadenas productivas que dependen de los insumos petroquímicos en el país. El proyecto Etileno 21, el cracker, se comenzará a construir este mismo año en Coatzacoalcos, Veracruz, con una inversión del grupo mexicano IDESA y de la empresa Braskem de Brasil. Estas empresas van a destinar más de 2.500 millones de dólares a la construcción de la infraestructura necesaria para producir etileno y procesarlo. Esto representa, para darles una idea, casi el 60% de toda la inversión realizada en el sector petroquímico durante el sexenio pasado. Y con estos recursos se van a generar hasta 8,000 empleos durante la construcción y alrededor de 3,000 empleos permanentes, tanto para la operación de las instalaciones como para actividades relacionadas con ellas. El proyecto Etileno 21 se sustenta en el establecimiento de un acuerdo comercial entre Petróleos Mexicanos de México, Pemex, y estas dos empresas, IDESA y Braskem, para asegurar el suministro de 66,000 barriles diarios de etano de parte de nuestra empresa paraestatal. Para ello se ha establecido un contrato de 20 años con opción a 3 renovaciones de 5 años cada uno. Este novedoso esquema también marca una nueva era para la petroquímica en México, como he dicho, al dar certeza a los inversionistas globales, quienes podrán contar con insumos de calidad, con oportunidad y a precios competitivos. En suma, el proyecto Etileno 21 será el primer proyecto petroquímico de gran calado que se lleve a cabo en México en 30 años. Con su realización, daremos un paso muy importante para lograr una industria petroquímica mexicana, moderna y competitiva. Señor presidente Lula da Silva, distinguidos integrantes de las comitivas, señoras y señores. Para Brasil y para México, el inicio de este proceso formal de trabajo para alcanzar un acuerdo estratégico de integración económica y el proyecto Etileno 21 que hoy se anuncia son dos muestras claras de cómo podemos fortalecer la cooperación bilateral. Así, concluimos hoy este muy fructífero encuentro con el presidente Lula da Silva, con una relación más fuerte y más sólida entre México y Brasil. Este es, sin duda, el inicio de una nueva etapa en la exitosa relación entre nuestras dos grandes naciones. Por su atención, muchísimas gracias. Es el turno en la palabra del excelentísimo señor Luis Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa del Brasil. Meu caro companheiro e amigo Felipe Calderón, presidente dos Estados Unidos Mexicanos, senhora Patrícia Espinosa, secretária de Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos, por meio de quem cumprimento os demais membros da delegação mexicana, meu caro companheiro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, por meio de quem cumprimento os demais membros da delegação brasileira, senhoras e senhores empresários do Brasil e do México, senhoras e senhores jornalistas, meus amigos e minhas amigas. Não vou me referir aqui ao acordo firmado pelas duas empresas, porque não vou repetir tudo o que disse o companheiro Calderón. Mas vou dizer duas coisas que eu considero extremamente importantes para o futuro das relações México-Brasil. Primeira, eu não poderia sair do México sem dar os parabéns ao presidente Calderón pelo sucesso da organização da Cúpula América Latina e Caribe realizada aqui
neste conjunto excepcional de hotéis. Eu já tinha ouvido falar em Cancún, mas nunca tinha tido noção de como era. Foi uma pena que tivemos tanta reunião que não pudemos ir à praia nenhuma vez. Mas não faltará oportunidade. E eu fiquei emocionado porque quando nós fizemos a primeira cúpula da América Latina e do Caribe no complexo turístico de Sauípe, em Salvador, na Bahia, eu não tinha dimensão de como iria ganhar corpo e força a realização dessa cúpula. Se vocês imaginarem que esse ano já estamos comemorando 200 anos de independência em vários países. O México tem 200 anos de independência, o México tem 100 anos de revolução, tudo comemorado esse ano. Se a gente imaginar que muitos países estão completando 200 anos de independência na América Latina e no Caribe, e que até hoje não tinha havido nenhuma reunião entre esses países para discutir os seus problemas. Ou seja, nós participávamos de reuniões convocadas para discutir com a União Europeia, nós participávamos de fóruns para discutir com os Estados Unidos, mas nós nunca tínhamos feito uma reunião entre nós. E por que que essa reunião aconteceu na Bahia? E por que que aqui no México já se tomou a decisão de criar a comunidade latino-americana e caribenha? É porque a crise econômica de 2008, ela trouxe uma lição que todos nós precisamos aprender. Ou seja, nós passamos muito tempo defendendo a globalização, depois nós passamos muito tempo defendendo o mercado livre e livre comércio, e depois nós percebemos que quando veio a crise, nos países pobres, só os pobres pagavam. Os países ricos não tinham nenhum prejuízo com as nossas crises. Mas quando veio a crise nos países ricos, os pobres participaram do pagamento dessa crise. São milhares e milhões de desempregados nos Estados Unidos, na Europa, mas também na América Latina, também na África, também no Brasil, também no México. No Brasil nós tivemos uma coisa inusitada, Caldeirão. O ano passado nós criamos 900 mil novos postos de trabalho e este ano, em janeiro, nós já criamos 185 mil novos postos de trabalho. Nós estamos muito otimistas com o ano de 2010, não apenas porque o meu time de futebol vai ser campeão da Libertadores, o Brasil pode ser campeão da Copa do Mundo na África do Sul, e também porque a economia pode crescer de forma excepcional e gerar empregos. Mas então, o que nós percebemos, e é por isso que está tendo sucesso essas reuniões da América Latina e do Caribe, é que nós precisamos procurar outros mecanismos de sobrevivência, de construção de parceria, de investimentos, de solidariedade. Nós não poderíamos ficar com o padrão antigo, sabe, nas relações comerciais entre nós. Eu dizia ao meu amigo Caldeirão que em 2003 nós tomamos uma decisão de mudar o paradigma de relações comerciais do Brasil. É difícil. Eu vinha de Davos com o ministro Celso, dia 25 de janeiro, eu tinha apenas 25 dias na presidência do Brasil, quando eu disse ao Celso, não é possível a gente continuar
com essa geografia comercial tal como está. É preciso mudar essa geografia comercial. E para não ficar reclamando, porque tem gente que passa o mandato inteiro reclamando. Nós sempre estamos procurando um culpado para justificar as coisas que nós não conseguimos fazer. E eu tomei uma decisão. Ao invés de ficar reclamando dos outros, nós resolvemos viajar o mundo. Ou seja, nós viajamos para os países do Oriente Médio, nós viajamos para mais de 20 países africanos, 29 países africanos, nós viajamos por toda a América Central, por vários países do Caribe, por toda a América do Sul, nós viajamos para a Ásia, nós viajamos para o Oriente Médio, nós viajamos aonde fosse possível viajar, nós viajamos, sem romper as nossas boas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia, que eram os dois principais parceiros. Ou seja, nós não entendíamos que era preciso brigar com um para fazer negócio com o outro. Nós entendíamos que era preciso fazer negócio com o outro para melhorar o negócio com aquele que nós já tínhamos. Ou seja, as pessoas precisavam descobrir que o Brasil não queria mais ficar dependente de um bloco. Eu lembro como se fosse hoje, que quando fizemos uma feira em Dubai, que custou $500 mil a feira, eu recebi muitas críticas. Como é que o Brasil gastava $500 mil para fazer uma feira em Dubai, para levar empresários e levar produtos brasileiros? Somente na feira vendemos $50 milhões. Mas não apareceu os $50 milhões que vendeu. A crítica era só dos $500 mil que nós gastamos. Ora, porque nós aprendemos que nesse mundo globalizado e nesse mundo de livre mercado e livre comércio, a gente não pode ficar sentado numa cadeira esperando que os outros descubram que nós existimos. Tampouco a gente pode querer ficar vendendo apenas para os países de tecnologia mais sofisticada. A chance deles comprar produtos nossos é muito menores do que países iguais a gente ou países mais pobres do que a gente. E na minha cabeça, Caldeirão, vinha sempre a imagem do mascate. O mascate, não sei se aqui no México tem essa figura do mascate. Sim. Aquele que coloca um monte de coisa embaixo do braço e vai de casa em casa bater palma e vender. Pois bem, o mascate, ele não vai na rua dos ricos vender, porque ele sabe que os ricos não vão comprar o produto de um mascate, vão comprar produto mais sofisticado, de alta tecnologia. Ao invés de comprar uma máquina mexicana ou brasileira, compra uma máquina alemã. Ou seja, mas tem outros setores que vão comprar as nossas máquinas. E nós temos que procurar esse parceiro. E por isso que nós começamos a viajar para o Oriente Médio, para a África, para a América Latina, onde nós temos mais competitividade, mais tecnologia, mais inovação e mais similaridade. Ou seja, o dado concreto é que nós saímos de uma balança comercial de $60 bilhões para uma balança comercial de mais de $200 bilhões. E quando veio a crise econômica, a gente não tinha uma balança comercial que representava 30% da nossa balança com os Estados Unidos ou 30% do PIB com a Europa. Eram apenas 13%. Mas ela tinha crescido muito com a América do Sul, com a América Latina, com a África, com o Oriente Médio e com o mundo asiático. Então, nós sofremos menos, também porque tínhamos um mercado interno muito forte e muito carente de oportunidades. Eu digo sempre que a crise econômica no Brasil, num primeiro momento, ela foi salva pelos pobres. Os pobres que não tinham tido acesso ao mercado, na hora que começamos a fazer política de transferência de renda
e política de aumento do salário mínimo e política de aumento da massa salarial, e quando facilitamos a venda de carro, de geladeira, de fogão, de máquina de lavar roupa, ou seja, o que a gente percebia era que o povo estava ávido por comprar as coisas. Ávido por comprar as coisas. Então nós adequamos a economia brasileira à realidade do mercado interno e adequamos o preço ao poder de pagamento das pessoas. E para isso o governo fez um esforço muito grande de reduzir praticamente quase todos os tributos para tornar os produtos mais acessíveis para as pessoas. Pois bem, essa política me faz criar coragem para dizer aos empresários mexicanos e ao meu amigo Calderón, eu estou dizendo isso desde o tempo do presidente Fox, que eu tenho ponderado para o México se voltar para a América do Sul, para o México não ficar olhando só para um lado, que o México precisa olhar para um lado, mas olhar para o outro. O mundo é redondo, o mundo não é retangular, então é preciso olhar para todos os lados e mirar muito a América do Sul, e mirando a América do Sul, mirar muito o Brasil, que tem uma população de 200 milhões de habitantes, que tem um mercado interno excepcional, que tem muita similaridade com o México, que nós não somos adversários, muito menos inimigos, nós temos todas as condições de sermos parceiros nessa relação comercial, de sermos parceiros como os empresários que estão acreditando e fazendo mexicanos e fazendo investimento no Brasil, de sermos parceiros como a empresa brasileira que resolve fazer investimento em parceria no México no setor petroquímico. É este o destino que está traçado para os mexicanos e para os brasileiros. Duas economias que formam juntos praticamente 300 milhões de habitantes. Um PIB extraordinário. Aonde é que está a necessidade do medo? Qual é a preocupação que os empresários mexicanos têm com os empresários brasileiros que não têm com os empresários americanos? Que não tem com os empresários alemães, que não tem com os empresários japoneses ou com os chineses? Qual é a preocupação que os brasileiros têm que ter com os mexicanos? Ora, meu Deus do céu, duas economias emergentes, duas economias com uma mão de obra mais ou menos similar, dois povos que não se entendem perfeitamente bem, mas se entendem mais ou menos. Ou seja, na dúvida, a gente pergunta para alguém que sabe mais do que a gente. Ou seja, uma língua muito próxima. Sabe, por que não há essa integração? Por que o Brasil tem que ser 100% para o lado de lá e o México 100% para o lado de cá? Por que nós não repartimos esse potencial nosso? Por que o Brasil não olha um pouco para a América do Norte via México e o México não olha para a América do Sul via Brasil? Deus foi tão generoso conosco que Ele permitiu até que a gente fosse a pé do México ao Brasil e do Brasil aqui. Não tem mar para a gente atravessar. Podemos sair correndo. Ou seja, a oportunidade está colocada. Então, basta que os nossos empresários, mexicanos e brasileiros, atentem para o que nós queremos das nossas economias nos próximos 15 ou 20 anos. A possibilidade de crescer com os chamados países altamente desenvolvidos é menor do que crescer com os países que têm similaridade com o México. Então, eu fiz um desafio para os empresários mexicanos e para os empresários brasileiros, e para o governo brasileiro e para o governo mexicano. Quando eu digo governo brasileiro e mexicano é porque o desafio está ao Ministério da Indústria e Comércio e ao Ministério das Relações Exteriores. É que ainda este ano nós precisamos fazer um grande encontro empresarial mexicano no Brasil e um grande empresário mexicano e brasileiro aqui no México. Colocar 400, 500 empresários para discutir as nossas similaridades, oportunidades. Nós temos problemas, preocupações na área agrícola.
Vamos discutir e aprofundar. Nós temos tecnologia no biodiesel, no biocombustíveis, vamos discutir no que nós poderemos construir parceria, no que o Banco de Desenvolvimento do Brasil pode se associar ao Banco de Desenvolvimento do México. O Banco de Desenvolvimento do Brasil é maior do que o Banco Mundial. Tem muito mais capacidade de investimento. Abriu até sede em Londres agora, de tão chique que está, no Uruguai. Ou seja, porque nós queremos nos transformar numa grande economia. Quero dizer para vocês que o Brasil trabalha com a convicção de que em 2016 nós seremos a 5ª economia mundial. E isso não vai acontecer, sabe, porque Deus quer. Isso vai acontecer porque nós temos que trabalhar para isso acontecer. Acreditar que é possível fazer as coisas. Por que é só um lema americano dizer nós podemos? E os latino-americanos, nós sofremos. Por que o nosso lema também não é nós podemos, nós queremos e nós vamos conquistar? Eu estou convencido, companheiros, permitam-me chamá-los assim, há 10 anos atrás era difícil vocês tirarem da minha boca a palavra companheiros empresários. E também era difícil o empresário me chamar de companheiro presidente. Era muito difícil. Olha, mas a arte de governar. Eu, quando fui candidato a primeira vez, me perguntaram, Lula, por que você quer ser candidato? E eu disse, eu quero ver, se eleito, se eu tenho capacidade de atender tudo aquilo que eu acho que os outros têm que fazer pelo povo. Então, eu penso que nós já provamos muitas coisas, mas México e Brasil não podem ficar paralisados. O México não pode, e os empresários mexicanos não podem ficar esperando apenas a economia americana se recuperar para vocês voltarem a crescer. É preciso que vocês procurem novos espaços. E o Brasil, nesse momento, se apresenta com o coração de mãe para receber os companheiros mexicanos, para discutir oportunidades. Não tenham medo do Brasil. O Brasil não é mais perigoso do que muitos parceiros que o México tem. E certamente o México não é mais perigoso do que muitos parceiros que o Brasil tem. Então, vamos trabalhar. O nosso desafio, companheiros, é fazer, nesses próximos anos, o que nós não fizemos no século XXI. Nós sempre fomos amigos, sempre tivemos afinidade política. O México sempre foi um país altamente solidário, inclusive em momentos de crise política, sabe, e ditaduras no meu país, o México sempre foi solidário. O México sempre teve de peito aberto para receber, sabe, os brasileiros. E eu acho que agora os empresários brasileiros e os empresários mexicanos precisam transformar essa compreensão política dos dois povos numa realização de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, da geração de empregos e da distribuição de renda. Eu acho que esse encontro é gratificante e eu já disse ao Calderon, estou disposto, basta que os empresários brasileiros e vocês se entendam, podem marcar o encontro aonde for, não precisa ser em Cancún, não pode ser na Cidade do México, eu lá estarei para levar os empresários brasileiros a construir novas parcerias entre México e Brasil. Eu acho que a crise é uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente vinha fazendo. Uma balança comercial de 7 mil milhões de dólares entre Brasil e México é uma vergonha. A imprensa brasileira revista o meu espanhol aqui, que está... Até o Calderon entendeu. Então, era isso, companheiros. Saio daqui agora satisfeito pelas duas coisas que aconteceu. O fortalecimento da relação entre México e Brasil,
a cúpula latino-americana e Caribe e esse pequeno, mas promissor encontro empresarial aqui em Cancún. Um abraço.